Estamos na Praça Shiroota, em Osaka, no Japão, e temos atrás de nós a estátua de um samurai cristão chamado Takayama Ukon. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1552, o seu pai era um senhor feudal, nessa época já era cristão, ele foi batizado aos 12 anos. Desde cedo, Ukon, e junto com sua família, a família Takayama, esteve envolvida nos embates das várias guerras civis que aconteciam no Japão nessa época. Algumas vezes seu clã era vitorioso, outras vezes seu clã foi derrotado em batalha, inclusive perdendo o castelo, mas em algum momento ele se une a um generalíssimo chamado Tobunaga Oda. E junto com esse homem, ele acaba experimentando uma série de vitórias no campo de batalha, e nisso ele vê a influência do cristianismo mental no seu próprio feudo. Conta-se que nessa época, mais ou menos 20 mil pessoas se converteram, abraçaram a fé cristã por conta do testemunho de Takayama Ukon. Um ponto interessante nessa época é que ele destruiu vários templos budistas, e em cima desses templos budistas ele construiu igrejas cristãs, sem nenhuma objeção de Nobunaga Oda, porque havia também uma agenda comum, tanto do generalíssimo como de Ukon, de diminuir a influência dos budistas no Japão nessa época. O tempo vai passar, não há nenhum problema quanto ao que ele está fazendo, ou ele fez, de destruir os templos budistas e sobre eles construir igrejas cristãs, mas Oda vai vir a falecer e um outro generalíssimo vai assumir o lugar dele. Esse generalíssimo chamava Hideyoshi Toyotomi. Esse homem também vai ser um homem muito importante da história do Japão, porque ele começa um esforço militar de unificar o Japão. Ele vai ter o apoio também de Takayama Ukon, e nessa época Takayama vai mudar de feudo, vai assumir um outro feudo, e a influência dele começa a crescer ainda mais. Nesse feudo aí, mais milhares de outras pessoas, mais ou menos aí 30 mil pessoas do seu feudo vão abraçar a fé cristã. Ele também vai fundar uma catedral em Kyoto, que existe até hoje. Ele vai fundar um seminário teológico na região também, para disseminar ainda mais a mensagem da fé cristã. Só que com as vitórias que Hideyoshi Toyotomi consegue aqui no Japão nessa época, a situação vai ser pacificada. Num primeiro momento, Hideyoshi Toyotomi favorece a fé cristã, ele não vai ver grandes dificuldades aí com a construção de novas igrejas cristãs. Disse que nessa época, cerca de 90 senhores feudais, chamados daimyos, vão abraçar a fé cristã no Japão, mas em algum momento a agenda de Hideyoshi muda e ele começa a perseguir os cristãos. Ele vai martirizar, sob seu comando vão ser martirizados aí milhares de cristãos. Os mais famosos são os 26 mártires de Nagasaki, mas milhares de cristãos vão ser mortos, a igreja vai ser perseguida, vai sofrer uma série de restrições nessa época, até que depois da morte de Hideyoshi, a situação também fica bastante confusa e surge um outro homem chamado Ieyasu Tokugawa, que vai se tornar o grande shogun do Japão e vai criar uma dinastia aqui, que vai governar o Japão até a metade do século XIX. E se num primeiro momento Takayama Ukon, na época de Hideyoshi, ele perde suas terras, ele vai ter que viver sob a tutela de outros senhores feudais, mas ele não é tocado, porque havia-se um respeito muito grande pelo caráter desse homem. Do outro lado, na época de Tokugawa, vão recrudescer de novo as tensões entre o governo militar japonês, do shogun, e os cristãos. Vai haver uma rebelião imensa no sul do Japão, aí. A rebelião vai ser esmagada e os cristãos vão ser proibidos, banidos do Japão. Os padres portugueses, espanhóis que aqui andavam, eles acabam sendo proibidos de pisar o território japonês. Os holandeses reformados vão ser privilegiados nessa mudança da balança política e religiosa no Japão, mas com isso o cristianismo, o ramo católico do cristianismo acaba sendo suprimido no Japão. O Takayama Ukon era muito respeitado. Um padre português, Luís de Frois, que conheceu Ukon pessoalmente, vai escrever a respeito dele. Ukon, senhor do castelo, merece verdadeiramente esse nome. Ele era cognominado também o Justo. Apesar de ser um poderoso senhor, um jovem homem de 28 anos e um dos distintos oficiais de Nobunaga, mostra obediência e humildade para com os padres da igreja. Parece mais um servo que um senhor. Ele observa fielmente as leis de Deus para a maravilha dos infiéis.
Esse é um testemunho que é dado por um pároco católico português dessa época quanto ao caráter de Takayama Kon. Mas com a mudança da política do shogunato, com relação aos portugueses, sobretudo, mas também espanhóis e aos católicos, a situação de Takayama Kon fica complicada aqui no Japão. Se de um lado ele era admirado pelo seu caráter e sua conduta, ele estava pronto, por exemplo, a não queimar incensos por amor à fé, mesmo quando acompanhando esses generais como Nobunaga Oda, ele dizia que isso era contrário à religião dele, né? Do outro lado, ele acaba criando um problema, porque ele é um nobre muito reconhecido no país, plantador de igrejas, fundador de seminários, responsável pela adesão de milhares à fé cristã, mas, do outro lado, com um caráter reconhecido. Então, Tokugawa lhe dá uma opção, ser banido do império. E com isso, já em avançada idade, já na casa dos 60 anos, o nosso Takayama Kon, esse samurai cristão, um senhor feudal cristão, ele abandona o Japão e se dirige para as Filipinas, para Manila. Ele, ao chegar lá depois de uma longa travessia, muito complicada a travessia pelo mar para chegar lá, com tempestades, ele vai ser recebido como herói da fé cristã e ele vai ser instado junto com os católicos que o recebem, portugueses, espanhóis, a criar um exército para invadir a ilha de Kyushu e retomar esses territórios, os territórios que originalmente eram de senhores feudais cristãos, para a fé cristã, para que haja um espaço ali de liberdade para a prática da fé cristã. Takayama Kon era um cristão, ele é reconhecido como samurai cristão. Então, ao mesmo tempo que ele era cristão, ele também era patriota, ele amava o país dele e ele se recusa a sacar sua espada contra o seu país. Ele se recusa a ajudar num tipo de cruzada para retomar territórios cristãos no Japão. E pouco tempo depois ele vem a falecer por causa da idade avançada e da saúde debilitada. A mensagem que a gente pode destacar aqui da vida de Takayama Kon é que mesmo um país como o Japão, um país tão bonito, tanto espaço aqui de produção de riqueza, de conforto, etc. e tal, que também é carente do Evangelho, já tem produzido, ou produziu no passado, grandes cristãos comprometidos com a fé cristã, cristãos comprometidos com espalhar a mensagem de Cristo, com a fundação de igrejas, com a fundação de centros de treinamento. Em outras palavras, a gente pode se mirar nesse homem, Takayama Kon, e se aventurar a fazer grandes coisas para Cristo, como ele também fez.